Bom dia, prezados irmãos. Feliz sábado. É um prazer e uma honra enorme estar aqui perante vós, fazendo a vontade do Senhor. Hoje terão um algarvio a trazer a mensagem do Senhor, nascido e criado em Albufeira. Eu não sou propriamente um pregador ou um comunicador por excelência, mas trago uma mensagem que não é minha. E por muito que esta mensagem seja conhecida, ela é uma mensagem de Deus para cada um de nós. Vamos curvar as nossas frontes e falar com o nosso Pai. Querido e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Tua presença, Senhor. Senhor, te peço humildemente que esta Tua mensagem possa fazer eco nos corações de todos aqueles que a ouvem, Senhor. Peço também, Senhor, que tomes para Ti todas as minhas limitações e me uses neste momento para fazer aquilo que é a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Sejas com todos nós. É o que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, ao longo do seu ministério, segundo critérios de análise, contou mais de 30 parábolas. Ele utilizava a vida do dia-a-dia, o cotidiano, para trazer às pessoas ensinamentos espirituais preciosos. O plano da salvação é um caminho pedagógico. E porquê? Porque ele envolve aprendizagem. Nós devemos aprender sobre a vontade de Deus nas nossas vidas e devemos aprender sobre o caminho que devemos percorrer para a nossa salvação. E as parábolas eram um meio utilizado por Jesus para esse efeito. E hoje iremos meditar sobre aquela que é talvez a mais conhecida, a parábola do filho pródigo, nesta mensagem que intitulei como Meu querido Pai amoroso. Mais lá para a frente vamos compreender o porquê do título desta mensagem. E para contextualizar, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 1 e 2. E vamos manter a nossa Bíblia aberta no capítulo 15 durante toda a mensagem. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Jesus pregava naquele momento e todo o tipo de gente que por ali passava parava para o ouvir. Paravam os pecadores, todo o tipo de pecadores, paravam publicanos e paravam também os escribas e os fariseus, que ansiavam por uma escorregadela de Jesus sempre para o silenciar. Publicanos e pecadores. Os publicanos eram muitas vezes judeus que eram pagos por Roma para cobrar ao povo os impostos, mas muitas vezes cobravam acima do valor que era devido e ficavam com a diferença para si. Era uma classe desprezada, eram considerados réus traidores. E os restantes e mais variados pecadores que por ali se encontravam também a ouvir Jesus. Mas ao mesmo tempo murmuravam os publicanos e os pecadores. E eles diziam: Este recebe pecadores e come com eles. Fariseus e escribas, chamados doutores da lei, que queriam mostrar às pessoas que cumpriam rigidamente as leis do Senhor. Eram considerados superiores, achavam que Deus só amava pessoas como eles. Eles rejeitavam e discriminavam todos aqueles que consideravam pecadores. Mas Jesus os recebia de braços abertos. Jesus reprovava o pecado, mas amava o pecador. Ele viera não para os justos, mas chamar os pecadores ao arrependimento. E da mesma forma, prezados irmãos, que o Senhor não se alegra do nosso pecado, mas Ele ama cada um de nós. Mesmo com o nosso interior caído e pecaminoso, lá está Ele, sempre pronto para nos dar uma oportunidade de arrependimento sincero, a cada dia que nos levantamos. Quantas vezes
Prezados irmãos, nós cometemos os mesmos pecados, vez após vez, e o que é pior é que temos consciência muitas vezes de que estamos a pecar, que estamos a fazer a mesma coisa. E ainda assim lá está o nosso Pai disponível sempre que tomamos a decisão de voltar para Ele. Mas isto é um sentimento perigoso, irmãos, que devemos ter cuidado, porque nem sempre será assim. Nem sempre será assim. Jesus não nos aceita conforme somos, mas Ele nos aceita com certeza da forma que estamos no momento em que escolhemos ir buscá-lo. E porquê? Porque Ele quer nos transformar com o seu amor em algo muito, mas muito maior. E Jesus sabia que os fariseus murmuravam e o criticavam nas costas por andar com pecadores. E é nesta sequência que Ele conta 3 parábolas, uma após outra. E desta forma, Ele contou estas 3 parábolas para dar uma lição àqueles que o criticavam nas costas por andar com pecadores. E as 3 parábolas eram: a primeira, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e, por fim, a parábola do filho pródigo, que é onde nos vamos centrar hoje. E o que é que todas elas têm em comum? O amor do nosso Pai Celestial em recuperar os seus filhos perdidos. É nesta sequência que Jesus avança então para a parábola do filho pródigo, que está a partir do versículo 11 ao 12. Vamos ler em Lucas, capítulo 15, versículo 11 e 12. Diz o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. O filho mais moço pede ao pai os bens que lhe cabe. Ele queria receber a herança que, em condições normais, só deveria usufruir depois da morte do pai. Prezados irmãos, convenhamos que é um profundo desrespeito e falta de confiança na autoridade do pai. Ele queria pegar tudo e sumir da presença do pai. Ele queria ganhar o mundo. Estar longe da casa do pai, fazendo só aquilo que lhe desse na real gana. Naquele tempo não era incomum um pai fazer a divisão da herança pelos filhos ainda em vida. Mas, no entanto, não era obrigado a isso. Mas este pai, ainda assim, acedeu ao pedido do filho e fez a partilha dos bens. E da mesma forma, irmãos, quando lemos este texto, também percebemos que o nosso Pai não nos detém de seguirmos em frente com as nossas escolhas. Ainda que elas estejam erradas, mesmo que estas escolhas possam vir a condicionar a nossa salvação, o nosso Pai nunca nos impede. O nosso Pai nunca nos obriga a escolhê-lo. O seu amor é de tal forma incompreensível que Ele nos deu esta bênção, este privilégio enorme que nós temos, que é o nosso livre-arbítrio. Mas cuidado, irmãos, cuidado com esta escolha, com esta bênção que nós temos de escolher o nosso destino, porque as consequências e o preço a pagar pode muitas vezes ser muito maior do que aquilo que estamos dispostos a pagar e que podemos pagar. Porque longe do amor de Deus, as armas do inimigo são realmente mais fortes do que as nossas. E o combate é desigual, irmãos. Podem ter a certeza disso. E a pergunta é a seguinte: mas o que é que se terá passado pela cabeça deste irmão para ter cometido um ato tão inadequado, tão desrespeitoso para com o seu pai? Sabem qual é a resposta? A resposta é insatisfação. Este rapaz tinha tudo. Tinha comida, tinha dinheiro, tinha o amor do pai, tinha a família. Era feliz e não sabia. A insatisfação é um sentimento muito perigoso, irmãos, que pode ter consequências danosas na nossa vida. Sabem que foi esta mesma insatisfação que levou Lúcifer, o querubim perfeito da guarda ungido,
a querer ser maior do que o próprio Deus e a levar consigo uma terça parte dos anjos. Isto é muito sério. Nós, por vezes, podemos estar a ter esta sensação, este sentimento, achamos que é alguma coisa muito liviana, algo muito subtil que ali está, que não pode não vir a ter consequências nenhumas. Mas aí está a raiz daquilo que pode vir a ser um problema enorme, com consequências na nossa salvação. Ezequiel 28, 15 diz-nos: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer, que era o anjo perfeito do Senhor, até ele sobreveio esta insatisfação, este pecado. Por isso, meus irmãos, devemos vigiar. Nós que somos seres pecaminosos, somos seres inferiores, o nosso cuidado deve ser redobrado. Devemos estar permanentemente em oração, irmãos. Devemos ter cuidado com este tipo de insatisfação. Insatisfação na nossa casa, insatisfação no nosso lar, insatisfação no casamento, porque o meu marido não é tão sensível e perfeito ou provedor do lar como os maridos das minhas amigas. Pode acontecer. Insatisfação com a minha mulher, porque não é tão atenciosa e carinhosa como eu gostava que ela fosse. São pequenos sentimentos que vêm, que começam a minar e começam a danificar aos poucos. E quando damos por ela, já vai quase num caminho sem volta. Porque alguma coisa nos afastou do amor de Deus. E lá mais à frente parece que é um caminho quase irrecuperável. Mas o Senhor está connosco. E se o buscarmos, nada é impossível, irmãos. Insatisfação com o nosso trabalho, porque não está dentro dos padrões da sociedade, dentro daquilo que é ser bem-sucedido profissionalmente, ou porque o salário é baixo, ou porque não gostamos dos nossos colegas, ou porque não gostamos dos nossos chefes, mas ainda assim é um trabalho que nos permite a guarda do sábado. Por vezes temos que não podemos ter tudo, e isto é algo muito importante. O Senhor diz-nos que devemos respeitar as nossas lideranças, quer na igreja, quer no trabalho. Humanamente falando, se não conseguirmos fazer por nós próprios, devemos fazê-lo pelo Senhor, a cada momento. Porque devemos sempre refletir aquilo que é o caráter de Jesus, não só na igreja, mas também no dia-a-dia. Se não conseguirmos fazer, é perfeitamente normal, porque somos falhos. E nós não conseguimos fazer nada por nós próprios. Muitas vezes pensamos que ter determinado comportamento ou determinada capacidade espiritual que é impossível para nós. Talvez seja, para nós é, mas para nosso Deus não é. Então devemos buscar sempre o Senhor nesse propósito. A sociedade nos impele a uma busca interminável ao sucesso e a não estar satisfeitos com o que temos. Devemos querer sempre ter mais e mais, e aquilo que nos devia bastar não chega. Aquilo que era suposto nos bastar não chega, e esse é o ponto. Mais dinheiro, melhores carros, melhores roupas, queremos sempre ter mais e parecer mais do que aquilo que realmente nos basta. Isto traz um problema, irmãos. Muitas vezes precisamos de tempo para esta correria nas nossas vidas, por ter mais e alcançar mais. E este tempo que deveria ser devido ao nosso Senhor acaba por ficar para segundo plano. A nossa comunhão acaba por ficar para o lado. Porquê? Porque andamos sempre numa correria, em busca de alguma coisa que muitas vezes não precisamos. Insatisfação com a igreja também é uma situação que nos assiste. Muitas vezes nos leva a querer ficar em casa ou não ter vontade de vir à igreja, ou querer ir a outras igrejas. Não está mal ir a outras igrejas. Insatisfação com os nossos irmãos, que não podemos não gostar de A ou B. Insatisfação com as lideranças. Irmãos, eu
há muito poucas coisas na minha vida que me deem mais gosto e prazer do que vir à igreja no sábado ou à terça-feira. Mas nem sempre foi assim. No início, quando me batizei, foi muito difícil habituar-me à igreja, habituar-me aos irmãos, habituar-me a tudo, porque eu não nasci na igreja. E foi um caminho muito complicado. E devo continuar a orar a Deus para me abençoar sempre nessa luta. Mas Deus libertou-me no momento em que me fez perceber que não eram os irmãos que importavam. O propósito da minha vida à igreja é a minha comunhão, é a minha adoração e o culto que eu lhe venho prestar neste santo dia. E é curioso porque ainda há pouco estava a ter uma conversa com o irmão Marington e ele disse uma coisa muito importante. A nossa vinda à igreja, além de ser a nossa comunhão com o Pai e o culto que prestamos para Ele, é também nós próprios sermos uma bênção para os irmãos que nos rodeiam. A minha vida de nada serve se eu não puder ser útil a alguém, se eu não puder ajudar alguém espiritualmente. A minha oração é vital para o irmão que está ao meu lado a ter problemas na vida, problemas de toda a ordem, problemas que eu nem sequer suspeito o que é que seja, mas Deus sabe perfeitamente. Então o meu irmão precisa da minha intercessão e é meu dever interceder pelo meu irmão e ser uma bênção na vida deste irmão. Porque todos precisamos de ser tolerados, todos precisamos do amor entre irmãos, do amor uns pelos outros. Porque ao fim e ao cabo, como sabemos, a igreja é um hospital. É um hospital onde Jesus é o médico. E aqui estamos no lugar certo. E é muito importante, irmãos, que em oração nós peçamos ao nosso Pai para nos fazer aquilo que realmente nos está a afastar de Deus. Pode haver qualquer coisa que nos está a afastar de Deus. E nós não sabemos, ou sabemos e não nos convencemos que aquilo está a ser um problema, não admitimos. Mas devemos pedir fervorosamente ao nosso Pai e Ele certamente nos guiará. Ainda sobre insatisfação, para terminar esta parte, Ellen White diz-nos o seguinte, no seu livro Testemunhos para a Igreja. A felicidade encontra-se apenas em aprender diariamente sobre Cristo, submetendo-se à sua vontade. O espírito descontente nunca encontra descanso. Prezados irmãos, eu não estou a dizer que é errado procurarmos o melhor para a nossa vida, procurarmos melhores condições, não está mal. O que não pode acontecer é quando esta busca incansável está para além daquilo que são os princípios e a vontade de Deus. Aí está o ponto. Porque o nosso Pai Celestial sabe verdadeiramente aquilo que é melhor para cada um de nós. E quanto a isso, não há qualquer dúvida. Façamos prova disso e veremos que não nos arrependemos. Voltando à parábola, e o filho mais novo viria mesmo a partir, como nos diz o versículo 13. Vamos ler o versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Jesus relata-nos na parábola que este rapaz partiu para uma terra distante. Talvez não fosse assim tão longe geograficamente, mas ele estava longe daquilo que eram as regras do pai, daquilo que era o coração do pai que sofria por este filho afastado. Vivendo dissolutamente, que é como quem diz, vivendo sem moralidade, vivendo sem moderação, vivendo sem qualquer controle, rodeado por amigos interesseiros que só o acompanhavam pelo dinheiro que ele tinha naquele momento. Este rapaz, perdoem-me a expressão, irmãos, rebentou com tudo aquilo que havia herdado do pai nos piores prazeres carnais mundanos. Quando eu estudava sobre a parábola do filho pródigo para preparar esta mensagem, veio-me à mente que
que nós, enquanto pais cristãos e especialmente adventistas do sétimo dia, é realmente um desafio gigante mantermos os nossos filhos fora daquilo que são os encantos do mundo caído. Cada vez mais apelativo, cada vez mais hipnótico, e o inimigo cada vez mais usa as amizades para subtilmente desencaminhar os nossos jovens. Este é um facto muito preocupante, tanto para aqueles que são pais hoje, tanto para aqueles que serão pais um dia. É algo que nos dá que pensar. Não vamos poder sempre estar ao pé deles e eles certamente vão tomar as suas decisões. E nós não vamos estar lá naquele momento para ver e para repreender. Mas, se os alicerces da educação deles estiverem assentes sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus, isso fará toda a diferença no futuro deles. E essa é a nossa real responsabilidade espiritual enquanto pais. Infelizmente não podemos fazer muito mais do que isto. Avançando agora para Lucas, para os versículos 14 e 16. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Com a vida que levava, ele gastou tudo, ficou sem nada, e ao mesmo tempo sobreveio àquele país uma grande crise e uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. E o melhor que conseguiu foi que o mandassem para um campo guardar porcos. Irmãos, o inimigo faz-nos isto mesmo, tal como fez com Eva, no Éden, com Adão. Faz-nos crer que podemos ser como deuses, faz-nos crer que não precisamos da graça divina do Senhor. Podemos saber que dependemos de Deus, mas Ele lá está a segregar ao nosso ouvido a sensação de que isso poderá ser possível. Isso é muito subtil e perigoso. Convida-nos para um mundo de aparentes maravilhas, longe do amor do Pai, longe do amor de Deus, cheio de facilidades, onde seremos aceitos pela sociedade dita normal no mundo. Porque o mundanismo é muito chamativo. E é realmente um desafio muito grande para nós, enquanto cristãos, estarmos apartados desse mundo. É uma luta, diria, difícil e desigual. Mas, claro, sozinho não podemos fazer nada. Tudo é ilusão, tudo é uma mentira, o que está lá fora. Aquilo que realmente importa para a nossa vida, o que está lá fora, tudo é mentira, tudo é uma ilusão. Imaginem o cenário deste jovem, sozinho, sem amigos, claro, o dinheiro já tinha acabado, longe da casa do pai, longe do amor da família, guardando porcos, no meio da lama, cheio de toda aquela porcaria, chegando mesmo a invejar a comida que os porcos comiam. E sabemos já a aversão que os judeus têm por porcos. Por estes animais que, aliás, são considerados pelo nosso Deus como imundos. Mas ele tinha que trabalhar, pois a fome era tão grande, que a tudo isto ele se sujeitou. Queridos irmãos, o nosso Pai não é causador dos males que acontecem na nossa vida. Nós sabemos isso. Por muito que o inimigo tente segregar isso ao nosso ouvido, Deus não é culpado dos males que nos acontecem. O que Ele pode fazer é permitir que de vez em quando mergulhemos nesta lama, nesta porcaria, junto com os porcos, porque se calhar talvez é a única possibilidade que nós temos para aprender que longe dele não há vida.
E então é por isso que o nosso Deus, por vezes, permite algumas situações da nossa vida, que não é Ele o causador. Mas de vez em quando, se esse for o único caminho para nós chegarmos ao nosso Pai, então pois que seja. Em João 11, 25, Jesus diz-nos: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não importa se neste momento estamos sujos, não importa se estamos mortos espiritualmente. Em Cristo está a vida. E se vivermos esta verdade, ainda que venhamos a morrer, certamente viveremos, irmãos. Esta é uma promessa de Jesus. Porque Ele cumpre todas as promessas, aliás, como todas as promessas ao longo de toda a Bíblia têm vindo a ser cumpridas, e esta é mais uma que se vai cumprir, certamente, irmãos. E Jesus conta-nos que há um ponto-chave na história do filho pródigo, que está a partir dos versículos 17, vamos ler o versículo 17 ao 19. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Reparem que após fazer uma reflexão àquilo que era a sua vida naquele momento, o Espírito Santo começa a trabalhar na cabeça dele e o levou a tomar uma decisão. Isto é muito importante, irmãos, porque por vezes a distância entre a salvação e a perdição, entre a vida e a morte, está em tomarmos uma decisão. Decisão de voltarmos para o nosso Pai, estejamos onde estivermos. Ellen White, no seu livro Parábolas de Jesus, diz-nos que o arrependimento do filho pródigo foi sincero. Não só pelo sofrimento que tinha passado, mas também porque reconheceu a sua ofensa contra o Pai e contra o céu. Levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. E assim foi. Esta foi a sua decisão. Vamos agora, a partir do versículo 20 ao 24. Lucas 15, versículos 20 a 24. E levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Quando lemos aqui este texto, vemos o que me vem à mente é que ele chegou ao Pai. Ele estava a assumir o seu erro, ele estava a assumir o seu pecado. Ele já havia ensaiado todo este texto na cabeça dele para quando chegasse ao Pai, começasse a falar. Mas depois vemos aqui a reação do Pai. O Pai ouviu, sim, mas o Pai não ficou lá para lhe perguntar o que é que ele tinha feito. E o texto diz-nos que o Pai o avistou estando ele ainda longe. E é isto, queridos irmãos, por muito longe e por muito fundo que tenhamos caído e por muito longe que estejamos da casa de Deus, lá está Ele, o nosso Pai, sempre à porta de casa, sempre com o olhar na direção da estrada, sempre à espera que nós retomemos a casa. E é isto que o nosso Deus faz. O nosso Pai Celestial, quando decidimos voltar, mesmo antes de dizermos alguma coisa, como perdoa-me,
estou envergonhado, pequei, Ele não nos pergunta nada. Ele vem ao nosso encontro para nos abraçar e nos aceitar de volta na sua casa e nos perdoa porque decidimos voltar. Porque tomamos uma decisão. Porque estávamos mortos e revivemos. Porque estávamos perdidos e fomos achados. Mesmo sem merecer. A isto se chama graça. Cristo pagou um preço elevadíssimo e pesado na cruz por cada um de nós. E nós é que devíamos estar no lugar dele. E só nos resta aceitar. Só nos resta aceitar a Cristo e este ato de amor que Ele fez por nós. A salvação é de graça, irmãos, mas ela é condicional. E é isto que nós temos que fazer. Aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus e tudo o que isso implica. Porque quando estivermos lá na eternidade e olharmos para trás, vamos ver que afinal valeu a pena todo o esforço que fizemos. E porventura até vamos achar que o que pagámos, entre aspas, o esforço que fizemos até não foi nada comparado com o que teremos na eternidade. E este é um pensamento real que nos deve acompanhar. Não ficar só na teoria. Eu já não demoro muito, irmãos. A parábola é muito vasta em alimento espiritual e seria preciso muito mais tempo para abordar tudo, mas eu não queria deixar de falar no outro irmão. Há outro irmão. Há um irmão que nunca saiu de casa, há um irmão que nunca deixou de cumprir as regras do pai, há um irmão que foi certinho naquilo que era a vontade do pai dele lá em casa, mas que não ficou muito contente com a volta do irmão. E chegou mesmo a criticar o pai pela forma como o recebeu em casa. Vamos ler a partir do versículo 29 ao 32. Diz o seguinte: Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. É isto, irmãos. A alegria de um pai para o filho que estava perdido e que foi achado, que voltou para casa. Aliás, na parábola anterior, Jesus diz-nos que por cada pecador que se arrepende, há uma enorme festa no céu. Por um único pecador que se arrepende. O planeta, neste momento, tem cerca de 8 bilhões de pessoas. E por um único pecador, uma única alma que se arrependa, há uma festa no céu. Isto nos traz a real grandeza daquilo que é o regresso de um filho à casa do Senhor. Não temos a noção. E nem tão cedo teremos. Será algo que só viremos a compreender verdadeiramente na eternidade. Mas fica aqui um vislumbre para termos a noção do real peso que tem o retorno e o arrependimento sincero de um irmão. É possível que o filho mais velho, que nunca tendo saído de casa, certamente estivesse perdido dentro da casa do pai. Para ter esta postura, para ter esta forma de estar e de receber o irmão. E da mesma forma, irmãos, que podemos ser bons membros de igreja, podemos estar cá todos os sábados, podemos
saber todas as doutrinas e ter um grande conhecimento bíblico. Mas não nos estamos a alegrar com a vida do nosso irmão. Isso pode acontecer. Podemos ser bons membros de igreja e cumprir tudo aquilo que nos compete. Mas a vida do nosso irmão ao lado não nos está a alegrar. E só olhamos para as falhas, só conseguimos apontar defeitos, só conseguimos olhar para o nosso irmão como uma ovelha que precisa de ser tosquiada. Esta é uma expressão que eu ouvi certa vez que nunca mais me saiu da cabeça e que faz sentido. E lá atrás, como no início da mensagem, como os escribas e fariseus, é o que fazemos. Olhamos para o nosso lado e só conseguimos ver pecado. Mas para estes também há boas notícias. Para estes também está na altura de voltar para a casa do Pai. Para estes também há esperança. Para todos. E para quem nunca esteve na casa do Pai e para quem nunca esteve na presença de Deus, também está na altura de aceitar este Pai amoroso. E para terminar, irmãos, termino com mais boas notícias. Esta não é apenas a história de 2 filhos perdidos. Esta é principalmente a história de um Pai amoroso que nos ama e nunca desiste de nós e que pagou na cruz o preço por cada um dos que aqui estão nesta igreja, por cada um daqueles que nos assistem em casa. Porque por muito sujos e afastados que estejamos de Deus, ainda há tempo de voltar. O tempo é hoje e esse tempo é agora. Que o Senhor nos abençoe e proteja. Este é o meu desejo para cada um de nós. Amém. E agora, para terminar este culto, vamos cantar o hino 249. Oh, que belos hinos! Oh, que belos hinos!
Pai querido que habitas os mais altos céus, Senhor. Senhor, obrigado por este sábado, por este teu grande dia, Senhor. Momento em que estamos aqui reunidos para te adorar e louvar. Senhor, habita os nossos corações. Dá-nos força, Senhor. Dá-nos fé. Coloca no nosso coração a vontade de querer estar cada vez mais perto de Ti, Senhor. Porque somos falhos, somos filhos do pecado, somos Laodiceia, Senhor. Estamos adormecidos. Precisamos de algo que só Tu e só Tu podes fazer nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a estar no caminho certo. Senhor, te pedimos que possas ser com cada família aqui representada, Senhor. Nós não sabemos os problemas que cada um tem, nós não sabemos os desafios, as lutas espirituais de cada pessoa aqui, Senhor. Mas Tu bem sabes, e é neste momento que te suplicamos que a Tua vontade seja feita na vida de cada um de nós, Senhor. Continua com todos nós. Continua naquilo que resta do Teu santo sábado connosco. Continua connosco durante toda a semana. E que o Teu Santo Espírito, a cada momento do nosso dia, nos instrua sobre aquilo que devemos fazer, sentir e pensar, Senhor. É tudo o que te pedimos e agradecemos. No santo e amado nome de Jesus. Amém.